pedir para que você deixe a tua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto junto, tá? Mateus capítulo 25. Ok. Eu quero ler com vocês um verso da palavra do Antigo Testamento, Levítico capítulo 24, verso 2, como uma base para a nossa palavra nessa manhã, para a nossa partilha nesta manhã. O texto bíblico é uma ordem de Deus para o seu povo. O templo estava sendo construído. E eu peço para que você preste bastante atenção nesse detalhe, porque ele é muito importante para você entender tudo aquilo que a gente vai falar nessa manhã. O templo estava sendo construído. No Antigo Testamento, Deus ele agia no templo. Então era no templo que Deus falava com o seu povo. O templo estava sendo preparado e a palavra de Deus para o seu povo foi esta: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para que a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. O templo estava sendo preparado e Deus pediu algumas coisas aos seus filhos para o cuidado com o templo. E isso é interessante, gente, a gente já pensar um pouquinho nisso. Deus pede ao seu povo que cuide do templo. E entre as coisas que Deus pediu para que eles trouxessem azeite, para que as lâmpadas no templo permanecessem acesas. Naquela época, como que a iluminação era feita? Não existia energia elétrica, é óbvio, estamos falando aí de alguns 1000 anos atrás. E como que as pessoas, eles iluminavam os lugares à noite? Através de lamparinas, que eram alimentadas pelo azeite. E Deus pede aos seus filhos que não deixe que falte o azeite no templo, para que as lâmpadas permaneçam acesas, para que não haja treva no templo, para que não haja escuridão no templo, tá? Essa é a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, quando o templo estava sendo construído. Agora presta atenção, olha aqui para mim. Quem é o templo? Somos nós. No Antigo Testamento, quando Deus pediu para que fosse construído o templo, Deus estava preparando o povo, porque Deus queria que o povo soubesse do projeto que Deus tinha para nós. E o projeto que Deus tinha para nós era de que nós fôssemos o templo. Nós somos o templo de Deus. No Novo Testamento, o templo não é mais feito por mãos humanas. Este lugar é uma construção, é uma casa. Mas o templo de Deus somos nós. Este lugar aqui, nós chamamos de igreja, nós chamamos de templo, não tem problema nenhum. É o lugar que nós nos reunimos. E tem muita gente que ainda hoje acha que o templo é esse lugar. Esse lugar que nós estamos é a congregação. É onde o templo se reúne. É onde o templo Rodrigo, o templo Jaqueline, o templo Kelly, o templo Fabiano, onde a gente se reúne para congregar e para fazer um único templo. Mas o templo do Espírito Santo é você.
É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Você é o templo de Deus. E lá no Antigo Testamento, Deus ele se manifestava no templo. Hoje, Deus se manifesta onde? No templo. Então, pastor, Deus se manifesta aqui? Quando estamos reunidos, Deus age aqui. Mas Deus se manifesta no templo, em você, em cada um de nós. Você é o templo de Deus. Você é o lugar de habitação de Deus. Deus habita em você. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em cada um de nós. Quando nós nos reunimos, a presença de Deus se manifesta em cada um de nós e em nós todos. Portanto, eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante nessa manhã, para a gente entender a palavra de Deus. E o texto que nós lemos, ele é um texto específico, porque eu quero lidar com você, eu conversar com você um pouco hoje a respeito do azeite. De não deixar faltar o azeite no templo. Não deixe faltar o azeite no templo. Agora eu vou pedir para a gente ler junto Mateus 25. Nós vamos ler juntos a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso de número 12. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, sábias, e 5 eram loucas, nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa palavra é uma palavra muito forte para a igreja, porque essa palavra ela nos chama a uma responsabilidade que todos nós temos. Nós temos a tendência de pensar que aquilo que nós temos é suficiente. Aquilo que você tem, ele pode estar te servindo muito bem hoje, mas você precisa preparar-se também para amanhã. E isto o texto bíblico deixa bem claro para nós. Olha algumas curiosidades que a gente vê nesse texto aqui de Mateus 25 que nós lemos. Primeiro, o texto bíblico fala de 10 virgens. Era como se Jesus estivesse falando da igreja. Jesus não está falando de alguém lá de fora. Jesus não está falando aqui de alguém que não teme a Deus. Jesus não está falando aqui de alguém que não teve experiência com Deus, de alguém que não se entregou para Deus. Jesus não está falando aqui de alguém que nunca ouviu falar de Deus. Jesus não está falando aqui de alguém que nunca foi bênção nas mãos de Deus.
Jesus está falando aqui a respeito da igreja. É a respeito de nós. É como se Jesus estivesse aqui e falasse: olha, nós que estamos aqui, somos nós. E esta é a primeira grande verdade que nós precisamos olhar nesse texto. A advertência de Jesus não é para os que estão lá fora. Olha, se vocês ficarem aí fora, vocês não vão herdar o reino de Deus. Se vocês ficarem aí fora, vocês não vão experimentar o que Deus tem para vocês. Se vocês ficarem aí fora, vocês vão esfriar, vocês vão acabar fazendo muito mal para a vida de vocês. Jesus não está falando com quem está lá fora. Jesus está falando com quem está aqui dentro. Com o cuidado e com o zelo que cada um de nós devemos ter. Uma outra coisa, Rael, que a gente vê nesse texto é que o alimentar a lâmpada, ele é individual. Por mais que eu queira alimentar a lâmpada do meu filho, eu não posso. Isso é uma decisão pessoal. Por mais que eu queira que todos vocês aqui alimentem a lâmpada de vocês, eu não posso. Por mais que eu queira que a minha esposa, ou você esposa que está aqui, queira que o teu marido, por mais que você queira alimentar a lâmpada do teu marido para que permaneça acesa, você não consegue fazer isso. Porque isso é uma questão individual. Eu posso e devo proporcionar isso aos meus filhos. Ao marido, no caso da esposa, a minha esposa, no meu caso. Eu posso proporcionar isso. Eu posso colocar uma fonte de oliveira diante da minha esposa e uma fonte de óleo, de azeite diante da minha esposa, para que ela abasteça. Mas o abastecer, ele é individual. E não é porque eu tive uma experiência muito grande com Deus e foi uma bênção muito grande diante de Deus em algum momento, que eu posso sustentar isso o restante da minha vida. Eu preciso manter a minha lâmpada acesa. Eu quero que você entenda o que o texto está dizendo para nós. Qual é o significado do óleo? No Antigo Testamento, o óleo, ele era trazido para o templo. E o óleo tem um significado muito importante para todos nós. O óleo, a nós, igreja, ele simboliza a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo em nós. E o que é a manifestação do Espírito Santo? É a manifestação de Deus. É Deus em nós. É Deus em nós. O Espírito Santo é a manifestação de Deus em você. E a palavra de Deus diz que todos nós podemos manter as nossas lâmpadas acesas, a nossa vida acesa, iluminar a nossa vida. Mas só podemos iluminar a nossa vida se tivermos combustível. E o combustível para você iluminar a tua vida é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. E o único jeito de você ter a presença de Deus é buscando. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se lhe abrirá. A gente usa esse texto para muitas coisas, mas esse texto, acima de tudo, está falando sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus, sobre o derramar de Deus. Tem um cântico que os jovens cantam, um cântico muito bonito que os jovens cantam. A Banda 12 acho que cantou no domingo passado à noite, quando eles fizeram louvor. E tem uma parte da letra que diz assim: eu não tenho nada para colocar na mesa. Eu não tenho nada para colocar na mesa. A única coisa que eu tenho
É fome e sede. É fome e sede. Nós precisamos ter fome e ter sede de Deus, de buscar a presença de Deus e de manter a nossa lâmpada acesa. Porque os dias escuros irão chegar. Porque as noites escuras, elas aparecem para todos nós. E nós precisamos estar preparados. É Deus que provê o óleo, mas sou eu que tenho que alimentar a minha lâmpada. Vamos juntar agora o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Adriana, Deus falou o seguinte: eu estou preparando o templo. Cabe a você trazer o óleo e manter a lâmpada acesa. É isso que Deus disse lá no Antigo Testamento para o seu povo. No Novo Testamento, Deus diz o seguinte: você é o templo de Deus, a casa de Deus. Eu estou preparando esse templo. Eu estou colocando à disposição de você o que você precisa. Mas cabe a cada um de vocês alimentar a lamparina de vocês. Eu estou na igreja, foi em 85 que eu vim para a igreja, então eu estou na igreja já há mais de 30 anos. Ao longo da minha caminhada com Deus, eu tive muitos momentos em que eu não alimentei a minha lamparina. E foram dias terríveis. Quando eu pude alimentar, eu não alimentei. E aí quando eu queria, eu não conseguia encontrar o óleo naquele momento. Mas eu louvo a Deus porque de uma maneira ou de outra eu estou aqui. E a minha lamparina está acesa. Ao longo desses anos, eu tive muitos amigos. Pessoas extraordinárias. Gente que foi muito usada por Deus. E que talvez em algum momento pensou que o fato de Deus ter agido na vida dela em algum momento era suficiente para manter a lamparina dela acesa o tempo todo. Hoje essas pessoas não estão mais andando no caminho de Deus. Algumas se complicaram muito na vida. Eu lembro no Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus estava caminhando o povo dele pelo deserto. E a gente sempre tem as nossas estratégias, né? E Deus, ele dava o maná a cada dia. Deus dava o maná a cada dia. E é interessante porque algumas pessoas do povo, talvez com preguiça de todo dia ter que pegar o maná, todo dia ter que cumprir a minha agenda com Deus e ter o meu encontro com Deus e o meu tempo com Deus. Talvez pessoas que estavam cheias de compromisso, fazendo uma coisa aqui e ali no deserto, elas começaram a pensar em acumular. Eu vou pegar e vou colocar uns 5, 6 pães, né? O maná era uma espécie de um pão, né? Que Deus mandava todo dia. Eles falaram: eu vou começar a guardar esse negócio aqui para comer amanhã também, porque daí eu não preciso ir procurar, eu não preciso ir cavar, eu não preciso fazer, eu não preciso. Só que quando a pessoa guardava aquele negócio que era perfeito naquele dia, no outro dia não tinha como comer. Por quê, gente? Deus tem um alimento para a nossa vida, para cada dia. Às vezes a palavra que a gente perde é a palavra que vai nos faltar, vai nos fazer uma grande falta lá na frente. Não é fácil a gente ficar de plantão todo dia. Tem dia que a gente não está com vontade mesmo, né? Ainda mais nesse mundo louco que a gente vive, com tantas atividades, com tantas coisas, tantos compromissos, tão cansado. As pessoas estão muito cansadas hoje. Eu olho para vocês, eu vejo, vocês olham para mim também, vocês veem. A gente está muito cansado. A gente nunca fez tanto para ter um resultado, né,
muito aquém talvez do que a gente teve em outros momentos, em muitas coisas da vida da gente. Você é pai, você é profissional, você é amigo, você cuida do ministério, você faz isso, você faz aquilo. É uma série de atividades, né? Você é mãe, você é filha, você é irmã, você tem marido, você tem a casa, você tem trabalho, você tem... As atividades hoje, as coisas são, certo? E aí gente, aí a gente entra naquela ideia que Deus ministra o nosso coração quando Jesus vai na casa lá de Marta e de Maria, e a gente percebe uma Marta que deveria receber os elogios porque faz muita coisa, e de repente ela é repreendida por Jesus, porque Jesus diz para ela: Marta, Marta, está faltando sabedoria para você, porque a Maria escolheu a melhor parte, ela está aqui aos meus pés ouvindo a palavra. Porque às vezes a gente vai no nosso muito fazer, e a gente vai cansando, e uma coisa vai cansando a gente, que vai cansando com outra coisa, e vai cansando com outra coisa, vai cansando com outra coisa, vai cansando com outra coisa, e na verdade a gente não percebe que o grande problema da nossa vida é que algum tempo atrás nós esquecemos de alimentar a nossa lamparina. Algum tempo atrás nós esquecemos de colocar óleo na nossa lamparina. E porque está meio escuro, a gente fica com muito mais obrigação, com muito mais dificuldade. A gente não percebe, mas as coisas estão escuras dentro de casa. As coisas estão escuras nos nossos relacionamentos. As coisas estão escuras na nossa alma. As coisas estão escuras na nossa vida. Porque falta o azeite. Porque falta a graça de Deus, a iluminação da presença de Deus na nossa vida. Lutero, por exemplo, ele tinha o costume de orar pelo menos 2 horas por dia. E ele era uma pessoa que tinha muitas atividades. E as pessoas falavam para ele como que ele conseguia lidar com todas as circunstâncias que ele precisava durante o dia e ter 2 horas de oração. Olha a resposta de Lutero. Ele dizia o seguinte: se eu não tiver pelo menos 2 horas de oração todo dia, eu não consigo dar conta de todas as atividades que eu tenho. É mais ou menos o que eu vou dizer para você. Quando a gente coloca Deus na nossa agenda, Deus ajuda a gente a cuidar da nossa agenda. O problema é quando a gente vai tirando Deus da nossa agenda. E quando nós vamos fazendo as coisas, e a gente vai fazendo, e às vezes até bem intencionado, você está lutando com dignidade: pastor, por que eu luto, as coisas não acontecem, por que a minha vida está assim? Por que, pastor? É muita coisa, pastor, o senhor não sabe a minha vida. Mas é porque às vezes nós esquecemos de descansar no autor e consumador da nossa fé, naquele que cuida da nossa vida. Nós fomos substituindo, fomos tirando a graça de Deus que se manifestava na nossa vida, e agora nós estamos fazendo com muito mais esforço para ter um resultado muito menor. É descansar na graça de Deus, é alimentar a nossa vida e a nossa lamparina, é alimentar a nossa vida com a presença de Deus. Olha o texto, ele diz o seguinte, que eram 10 virgens, a igreja, e fala de umas que eram sábias, prudente, sábia, não é mais inteligente, porque o sábio não tem a ver com inteligência. Tem gente que tem uma capacidade intelectual muito maior, mas é o louco, é o nécio, é destituído de sabedoria. Porque o sábio não é a pessoa que tem uma capacidade intelectual maior. Quem que é o sábio? É a pessoa que consegue praticar aquilo que sabe. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente sabe e que a gente não pratica. Tem muitas coisas que a gente sabe e não pratica. Você sabe, por exemplo, quando você compra um livro de autoajuda, você já comprou e já leu um livro de desenvolvimento pessoal? Um livro de autoajuda? Ele nos ajuda. Só que você já percebeu que tudo que está escrito naquele livro você já sabe? Tudo que está escrito no livro você já sabe. Eu sei, isso aqui eu sei. 7 princípios para você transformar o teu relacionamento. 8 chaves para você
mudar a tua perspectiva de vida. 5 determinações que vão mudar a tua vida financeira. Aí você lê aquele negócio, João, e você diz, meu, mas isso aqui tudo eu já sei. O que falta é sabedoria. O que falta é a gente colocar isso tudo em prática. E tudo na nossa vida começa pelo começo. E se você perguntar, pastor, mas qual que é o começo? Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Eu digo para vocês, igreja, e confesso aqui, irmã Marta, a minha lâmpada na semana tem dia que ela está só no fiozinho, e eu estou correndo para lá e para cá, e eu estou num desespero, porque tem que fazer tal coisa, porque fulano ligou, porque tem o WhatsApp, o fulano que está separando, ao outro filho que está não sei o que lá, tem que visitar no hospital, tem a irmã que ficou brava comigo porque eu não fui visitar, porque não deu certo, tem o outro lá que não está conversando comigo porque eu não atendi, e um monte de coisa, e eu fico louco também como você. A minha vida não é fácil, igual a sua. E eu fico falando, meu Deus, e aí? E eu digo para vocês, a minha vida só tem algum ganho quando eu decido parar e alimentar a minha lâmpada. Alimentar a minha lâmpada. Porque eu digo uma coisa para vocês, gente, se já está difícil, imagine você secando cada vez mais. Secando cada vez mais. Nós só vamos conseguir dar conta da vida em Deus, a partir de Deus, através de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então como que começa a tua vida? Fonte. Fonte. Vá na fonte. Alimente a sua lâmpada. Não apague o Espírito na sua vida. Não apague a presença de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus na tua vida. Não deixe a graça de Deus se apagar na sua vida. Busque a Deus. Hoje eu quero deixar essa lição para vocês. Gente, olha o que Deus falou para o seu povo. O templo está sendo construído. Deus deu todas as diretrizes. Se você ler no Antigo Testamento é muito bonito, porque Deus fala qual madeira deveria ser pega, como que a madeira deveria ser colocada, como que a madeira ia ser posta, como que cada utensílio ia ser posicionado dentro do templo. Deus, ele ajeita todas as coisas. Deus, ele explica tudo como vai fazer. Ele mostra onde estão as coisas. Ele ajuda as pessoas em todas as coisas para preparar o templo. Só que tem algumas coisas que Deus diz. Você acha que Deus não poderia fazer com que a luz ficava acesa o tempo todo lá? Você acha que Deus não poderia colocar uma fonte de azeite direto na lamparina? Poderia, mas Deus fez diferente. Ele disse, olha, a questão, Deus, e como que vai ficar a questão do templo, porque o templo está fechado? E como que vai ficar a questão do templo para a gente conseguir a iluminação? Cabe a cada um de vocês zelar para que não falte o óleo dentro do templo. Deus pegou Marcelo e disse, Marcelo, você é o meu templo. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, vai habitar em você. Aí Deus falou, eu vim habitar em você, Marcelo. Você é o meu templo. E aí Deus começa a ministrar o Marcelo e colocando as coisas, cada coisa no seu lugar dentro da vida dele, e dizer, Marcelo, você é o meu templo. E Deus vai colocando cada coisa no seu lugar e dizer, Marcelo, é assim, você é o meu templo. E o Marcelo vai ficando impressionado porque Deus vai mudando e movendo todas as coisas. Aí Deus diz, Marcelo, agora a tua parte. Qual que é a minha parte? Cabe a você manter a chama acesa. Mas como que eu vou manter a chama acesa, Deus? Você precisa de óleo. Mas Deus, você tem que reabastecer. É você que tem que reabastecer. Tem muita gente andando de tanque
vazio. Muita gente andando, tem muita gente andando na reserva, sabia? Que tem de crente andando na reserva. Eu não sei se você já passou pela experiência de andar na reserva. Eu acho que eu nunca passei na experiência de andar de tanque cheio. Eu nunca passei pela experiência de andar de tanque cheio. Sempre, já aconteceu um monte de vezes comigo de acabar o combustível no meio do caminho. Aí você tem que ligar para não sei quem. Aí às vezes o carro não pega, sabe? Cria outros problemas. Tem um monte de sujeirinha lá e que daí entra no motor. Aí vai ter que fazer o motor. Gente, acaba ficando mais caro. E é engraçado porque daí a gente vai colocando de 100 em 100, né? De 50 em 50. Eu estou colocando de 20 em 20. Como é que está a vida de vocês? A gente vai colocando de pouquinho. Mas a gente vai mantendo na reserva. E a gente não sabe que a gente está estragando. Você sabia que você está estragando o tanque do teu carro? Você mantendo só um pouquinho, porque ele vai enferrujando em cima e tudo. O certo é você sempre manter cheio. Manter cheio. Que no caso é a mesma coisa. Porque a gente acaba gastando mesmo. Mas a gente vai, certo? A gente vai sempre mantendo na reserva. Eu quero trazer isso aqui, gente, para a tua vida espiritual. Como que está o tanque da sua vida na vida espiritual? Você anda de tanque cheio? Ou você está andando só na reserva? Peguei só um pouquinho para hoje. Só o sol está no vermelho, a luzinha está acesa. Aí de repente você vai fazer um caminho e para no meio do caminho e você diz: meu Deus, meu Deus. Essa é a diferença. É a diferença do prudente, do sábio. Você não sabia que você tinha que, né? Você não sabia que você tinha que colocar óleo no carro. Você tinha que ver o óleo, trocar o óleo do carro. Você não sabia que você tinha que colocar água. Esses dias eu gastei uma fortuna, porque tem que pôr água no radiador, né? E esses dias eu estava indo em Londrina, fui levar a Jaque, né? Estava com a Jaque, você estava comigo no carro, né? Fui levar a Jaque em Londrina. Olha só, gente, fui abençoar. Na verdade era fazer o exame e fui levar a sua irmã, a sua mãe. Eu estava indo para Londrina para abençoar. A Jaque falou: Maurício, você pode fazer um favor para mim? Posso, porque a gente faz favor, nós somos cristãos. Nós somos povo de Deus, nós ajudamos um ao outro. Aí eu chego lá e paro o carro, e trava tudo, aquela fumaceira, o carro pegando fogo. E aí o que eu faço? Sai todo mundo do carro. Olha, não tem extintor. Aí graças a Deus a fumaça foi embora, o Espírito Santo soprou. E aí ficamos lá, ficou caro, muito caro. Mas na hora que eu tô lá, qual que é a primeira coisa quando a gente coloca a mão no volante? Ai Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Eu estou fazendo bem, eu estou fazendo certo, eu estou cuidando da minha família. A gente quase bate e fica bravo com Deus, como se Deus tivesse errado. Gente, é aí que a diferença do sábio e do sem juízo, do louco. Sabe por quê? Eu não sei que tem que colocar água, que tem que olhar água toda vez que abastece, olhar. Mas a correria, mas a pressa, pastor, o senhor não sabe como é a minha vida. Pode ficar pior, porque a minha ficou. Eu perdi o dia inteiro, eu cheguei em casa, era 5 horas da tarde, com prejuízo lascado lá em Londrina. Pode ficar pior. Você não sabia? Sabia. Tudo a gente sabe. Compra um livro de autoajuda só para você fazer um teste. Pega um livro de autoajuda, esse desenvolvimento pessoal, e lê para ver se você não sabe tudo que está lá. Tudo que está lá você sabe. Mas você teve que pagar R$ 49,90, R$ 39,90, R$ 59,90 para você ler coisas que você já sabe. E sabe qual que é o problema? É que geralmente você não faz aquilo ali. Você se alimenta daquilo ali. Nossa, que legal, vai mudar minha vida. Mas vê a tua vida um ano depois se você fez alguma coisa daquilo ali. Por isso que a Bíblia diz que o sábio não é a pessoa que apenas ouve. O sábio é a pessoa que ouve e pratica. Todos nós precisamos ouvir todo dia. Mas todos nós precisamos praticar todo dia. Porque quando uma pessoa vem falar comigo, eu, pastor da igreja, pastor, preciso de uma orientação. É interessante.
E eu não estou falando de você porque eu também faço isso. Toda vez que a gente vai falar com alguém, pedir uma orientação, você já pensou que você já sabe o que é que tem que fazer? Geralmente. Dificilmente a pessoa não sabe o que tem que fazer. Então, pastor, o que eu faço? Aí você pergunta para a pessoa, ela fala para você o que. Aí você fala, não, mas é isso aí, você falou. Porque a gente sabe. Mas a gente precisa praticar. A gente precisa alimentar. Manter a nossa lamparina acesa não é qualquer coisa. Por isso que Paulo, quando ele escreve lá em 2 Timóteo, ele diz: Demas, tendo amado o presente século, se foi. Tem gente que caminhou muito bem por um tempo, mas em algum momento decidiu sair. Ah, mas por quê? O que aconteceu? Não aconteceu. Presta atenção, gente. Não aconteceu, Freitas. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Não é que aconteceu. Foi acontecendo. A gente vai dando espaço para o maligno. Vai dando espaço para o maligno. Vai dando espaço para o maligno. E às vezes até com coisa... Fazendo coisa errada? Não. Fazendo coisa boa. Marta estava fazendo coisa errada quando Jesus reprimiu ela? Não. Ela está fazendo coisa boa. Só que até coisa boa pode ser ruim quando ela está impedindo você de alimentar a tua lamparina. Deus construiu um templo, você, maravilhoso. E tem muita coisa boa que pode sair daí. Deus vai te sustentar, vai cuidar de você, vai te alimentar, vai te abençoar. Mas uma coisa cabe a cada um de nós. E é isto que vai determinar a qualidade daquilo que nós somos. O quanto de Deus vai ter em mim, isso Deus não faz. Minha esposa não faz. Meu filho não faz. Eu é que faço. O quanto de óleo, de azeite vai ter dentro de mim, é eu que faço. É uma escolha que eu faço para mim. Deus tem muito para fazer na sua vida. Mas é preciso que as lamparinas estejam acesas. E para as lamparinas estarem acesas, é necessário que você pega o óleo e alimenta. Pega o óleo e alimenta. Ah, mas no ano passado eu fui no acampamento. Mas aquele óleo já acabou. Ah, mas domingo passado, faz 4 domingos que eu fui na igreja. Aquele óleo já passou. Qual é o óleo que Deus tem para você hoje? Amanhã, quando você acordar, qual é o óleo? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas elas estão lá. Nós precisamos ir, apanhá-las e trazer para nós. E isto é responsabilidade nossa. É como se Deus dissesse para você: tá aí. Se você tiver com fome, se você tiver com sede, vem e coma, vem e beba. A Santa Ceia é uma prova disso, né? Um convite. Já viu que a Santa Ceia é um convite? A Santa Ceia é um convite. A mesa está posta. O cordeiro está na mesa. Se alguém quiser participar da mesa, venha e participe. Não é por merecimento, gente, não é por merecimento. Só vai ter de Deus aquele que é santo. Não. Só vai ser santo aquele que tiver de Deus. É o contrário. Só vai receber de Deus aquele que é santo. Não. Só vai ser santo aquele que receber de Deus. Mas quem que recebe de Deus, pastor? Está disposto a todos. O convite é para todos. Mas depende da fome que cada um tem, da sede que cada um tem.
tem que ter sede de Deus, tem que ter fome de Deus, tem que ansiar por Deus, tem que querer Deus, tem que buscar Deus. E buscar Deus, irmão, não é só vontadezinha, não. É decisão, é propósito. É algo que nós estabelecemos como primário na nossa vida. É colocar Deus como centro e dizer: todas as minhas fontes estão em Ti, e é de Ti que provém a vida. E se eu quiser beber, eu preciso pedir. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: se você quiser da água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. Mas você precisa querer. Você precisa decidir isso. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Isaías 55. Venham os que têm fome comer o pão. Você que não tem dinheiro para comprar, venha comer o pão, porque Deus colocou o pão à tua disposição. Mas você precisa vir comer, querer comer. João capítulo 1 diz o seguinte: o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus veio para os seus, Deus veio para as 10, mas nem todos o receberam. O problema não está em Deus, está em querer receber. Nem todos o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Chegou o tempo de você começar a entender que a responsabilidade por manter a lamparina acesa não é de Deus, do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do teu pastor, da tua comunidade cristã. A responsabilidade de manter a tua lamparina acesa é sua. E eu termino com uma coisa que é muito importante. Cabe a cada um de nós que somos pais, cabe a cada um de nós que somos marido e esposa, dentro da nossa casa eu estou falando, permitirmos, colocarmos à disposição dos nossos filhos, do nosso cônjuge, a possibilidade deles também receberem. Eu não posso enfiar Deus goela abaixo do meu filho, mas eu posso apresentar a ele uma mesa agradável. Eu não posso obrigar o meu marido a servir a Deus, mas eu posso proporcionar-lhe um ambiente em que ele perceba que Deus pode mudar a sua vida e pode restaurar os seus caminhos. Eu sei, eu gostaria muito de alimentar o Benjamin com Deus e de que ele crescesse, o Benício, em Deus. É uma decisão que eles vão ter que tomar. Manter a lamparina deles acesa é uma decisão deles. Mas eu sei que eu posso influenciar muito e ajudar muito eles, para que eles façam isso. E que Deus me dê a graça e a sabedoria de fazê-lo. No nome de Jesus.